Que o Barto é o melhor integrante de toda a grande frota, isso já sabemos. Mas e quanto a seus poderes? Até onde vão os poderes da Bara Bara no Mi? Quais são todas as suas técnicas e até onde se estende esses poderes? Será que o Barto só tem poderzinho de Akuma no Mi? Ou possui outras habilidades? Chega mais que isso que você vai ver neste vídeo, uma lista completa de todos os poderes que o Bartolomeu possui. E já adianto, esse é um grande aliado do Chapéu de Palha porque tem poder roubado. Bari Bari no Mi. Claro, para falar dos poderes do Bartolomeu, a gente tem que falar da sua fruta. A sua fruta da barreira tem um poder simples, criar barreiras. Falando assim parece até mesmo um poder fraco, mas vai por mim que é muito poderosa. Para criar as barreiras, ele só precisa cruzar os dedos e manipular a barreira onde ele bem entender. Quando a gente vê os poderes dele em ação, fica nítido o ponto principal dessa defesa. O Barto pode simplesmente se cobrir por barreiras em qualquer posição para tancar o golpe dos inimigos. Mas ainda assim, ela é bem útil na questão ofensiva, seja para empurrar a barreira numa velocidade considerável contra o inimigo, ou então para ser usada para um ataque junto ao punho do Bartolomeu. Inclusive, vale ressaltar que essa barreira é invisível. Mesmo que a gente, como espectador, veja essa barreira, é dito que ela é invisível no mundo de One Piece para os seus oponentes. Um esquema semelhante ao Haki. Isso acaba sendo algo muito interessante para o Bartolomeu. Afinal, ele pode fazer com que inimigos o ataque sem saberem a posição da sua barreira. Enfim, agora que a gente deu uma resumida no que se baseia os poderes da sua Akuma no Mi, que diga-se de passagem, bem roubada, bora ver todas as técnicas que ela tem. Barrier. Basicamente, essa é a técnica que o Bartolomeu usa com seus poderes de barreira. Bartolomeu ativa a habilidade da sua fruta cruzando os dedos, fazendo com que uma barreira transparente apareça, o que pode protegê-lo de ataques, algo bem roubado e poderoso. Até agora, duas formas de barreira foram vistas, uma em forma retangular e uma barreira semisférica. Pelo que a gente pode ver até então, essa barreira é literalmente indestrutível. A gente tem alguns exemplos notáveis que dão ênfase a essa ideia. Primeiro tivemos o soco desferido por Haki, um tritão revolucionário. O soco desferido por Haki foi tão potente que, graças ao seu karatê dos tritões, ele teve força capaz de quebrar mais de 4.000 tijolos. Mesmo com esse soco que quebra 4.000 tijolos, ele ainda teve sua mão quebrada depois de tentar quebrar a barreira do Bartolomeu. Outro exemplo notório foi quando o rei Elisabelo desferiu um ataque que não surtiu efeito. E olha que esse velhote aí, quando concentra de verdade, pode destruir facilmente até mesmo uma fortaleza. Para você ter uma noção do poder do oponente. E com a barreira do Bartolomeu aconteceu nadinha. Mas o feito mais incrível dessa fruta nem foi pelo Bartolomeu, mas sim pelo antigo usuário da Bari Bari no Mi. Quando Kurozumi e Semimaru ainda usava ela, Oden foi atacar o velhote, mas mesmo com sua espada Ema, capaz de cortar até mesmo o Kaido, o Oden não conseguiu fazer nada para cima da barreira do velhote. E sem dúvidas, esse é o maior feito dessa barreira, que prova que ela é sim indestrutível. Bom, a gente vai ver se isso realmente é verdade quando o Shanks descer uma rajada de Haki pra cima dela. Porque se tem alguém que poderia derrotar essa barreira, seria o Shanks. E se passar pelo Shanks, com certeza é indestrutível. Também foi dito pelo Oda que ele pode criar mais de 50.000 barreiras. Ou seja, quantidade não é o problema pra ele. Mas claro que ele tem uma limitação, né? Senão ele seria completamente roubado, quebrado e ninguém pararia o homem. Primeiro que o próprio Barto confirmou que ele não é a prova de som. Ou seja, se alguém gritar mais alto a ponto de estourar o tímpano, o Bartolomeu pode cair. E uma limitação adicional é que ele só pode sustentar uma barreira por vez, e que exige uma área total máxima de superfície que a única barreira pode cobrir. Alguns exemplos disso foi quando ele não conseguiu bloquear completamente o punho de pedra gigante do Pika, além de ser incapaz de produzir mais barreiras depois de criar uma escada com elas. Isso mesmo, para quem não se lembra, o Bartolomeu criou uma escada pro Luffy, o que indica que ele pode manipular as barreiras como ele bem entender. Mas como eu acabei de falar, ele fica em capacidade de criar mais barreiras depois de fazer o uso exagerado. Outra fraqueza bem importante de se falar é que as barreiras também não são totalmente imóveis por forças externas. Por exemplo, quando o Doflamingo ativou sua gaiola, o Barto usou as barreiras para tentar impedir a destruição dos fios. A barreira do Barto não foi destruída pelos fios, mas isso não significa que ele venceu, porque apesar delas não serem destruídas, elas foram movidas pelos fios.
inimigos. Outra coisa que eu tenho uma teoria é que com o Haki do Rei, podendo derrubar o Bartolomeu, as suas barreiras podem ser incapacitadas, mas isso a gente vai ver com Shanks. Ou seja, o Haki do Rei pode contornar a barreira do Bartolomeu. Barrier Crash. Essa daqui é a técnica que ele usa para desferir ataques ofensivos em seus inimigos. Ele basicamente forma uma barreira transparente à sua frente e lança em direção do inimigo em alta velocidade, esmagando a barreira contra eles. O ataque é poderoso o suficiente para derrotar Elisabelo II e criar uma onda de choque. Como eu disse, esse cara não é qualquer um, e ele tem um dos socos mais poderosos de toda a obra, o que indica que ele também deve possuir uma resistência formidável. Mas apesar disso, ele foi derrotado pelo ataque da barreira. Inclusive, já que a gente está falando desse ataque, cabe a menção de que o Bartolomeu pode controlar de maneira que ele quiser a sua barreira. Caso ele crie uma barreira retangular, ele pode girar ela para qualquer lugar ou até moldar o seu formato. Então essa técnica demonstra que ele tem um controle perfeito sobre a sua barreira, que pode ser usada de várias maneiras. Ou seja, combinando as formas e o ataque, ele tem uma habilidade muito poderosa. Barrier Boost. Bartolomeu forma uma barreira retangular transparente, curva à sua frente e avança quando ele bem escolher. Como o nome sugere, essa é uma barreira que se assemelha a um búfalo. O cara simplesmente cria uma barreira enorme que é lançada por ele, que vai arrastando tudo no chão como se fosse um trator ou um boi enraivado. Bem doido, né? A gente pode ver isso pela primeira vez contra Gladius e alguns dos soldados do Doflamingo, bem como Cavendish que estava no caminho. Barrier Ability. Eu já tinha dado uma explicação a respeito dessa técnica, mas vou aproveitar de novo para mostrar como funciona na prática. A Barrier Ability é acionada quando o Bartolomeu quer alterar o formato da sua barreira. Basicamente ele pega a sua barreira que já foi feita e pode alterar a forma dela como ele bem entender. E é isso que eu vou mostrar agora. Stars. A Star é uma das sub-técnicas do Barrier Ability. Como eu já disse, ele é capaz de alterar a barreira como bem entender. E nessa técnica ele usou para formar uma barreira com forma similar à de uma escada, que permite o Luffy e os demais subirem a parte mais alta de Dressrosa. Hackett. Outro momento em que ele moldou o formato da sua barreira foi quando ele ativou o Hackett. Basicamente ele molda sua barreira para criar uma grande raquete de tênis. Doido, doido, doido. E ele pode estender essa barreira para proteger alguém como uma habilidade. A gente viu isso sendo colocado em prática para proteger Nico Robin do ataque de Gladius. Então só com essa escada e com essa raquete de tênis, a gente pode imaginar que o Bartolomeu pode criar qualquer coisa com seus poderes, ou apenas jogar tênis tranquilamente. Barrier Ball. Bartolomeu cria uma barreira esférica, impedindo tudo que está dentro de escapar ou de fora penetrar para dentro. É provavelmente a sua melhor técnica de defesa porque, como a gente viu, aparentemente nada pode destruir a sua barreira. Então se ele cerca com essa técnica, ele pode ficar sossegado lá que ninguém vai conseguir fazer nada contra ele. Ou seja, uma técnica bem roubada. Bari Bari no Pistol. Essa daqui é a mais marcante dele. Como sabemos, o Bartol é o maior fã do Luffy. Inspirado na sua poderosa Gomu Gomu no Mi, ele adaptou essa técnica para usar como a Bari Bari no Mi. Ele basicamente forma uma pequena barreira esférica ao redor do punho e soca um oponente, usando a barreira para amplificar a força do seu soco. Isso é bem legal. A gente viu essa técnica sendo usada para dar o golpe final no Gladius, um dos mais fortes integrantes da família Don Quixote. E com essa vitória, ele honrou o nosso Luffyzão, se mostrando ser o maior fã do Luffy. Ele só não é maior fã do que eu, mas tudo bem, Bartolomeu fica em segundo lugar. Outra coisa que não vimos, mas que talvez ele tenha, é o Haki. Visto o nível dele, saber usar Haki talvez seja algo previsível, mas que não vimos ainda. E já vou adiantando que a gente não para por aqui. Ainda tem muito vídeo sobre os poderes de inúmeros personagens da obra que você com certeza vai querer assistir. Por isso já se inscreve no canal e ativa as notificações para sempre ser notificado de novos vídeos que forem postados. E aí, comenta qual outro personagem que você quer saber os poderes. Aliás, na tela tem mais 2 vídeos que você não vai se arrepender de assistir. Clica neles que você vai curtir. Te espero no próximo vídeo.